Paul Pogba e Paulo Dybala, dois astros, dois gigantes do futebol mundial que podem pintar na temporada 2025 no futebol brasileiro. Eu sou o Matheus Santana, sou jornalista esportivo. Convido você a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu comentário, participar desse debate legal que a gente traz aqui e também sugerir conteúdos. Fica à vontade aí para sugerir o conteúdo que você quiser. Mas é importante demais a sua inscrição e o seu like, que também ajuda muito o crescimento aqui do canal. Vamos falar também das contratações, grandes contratações do futebol brasileiro nos últimos anos, né? A gente tem exemplos aí de jogadores como, por exemplo, o Luis Soares e também o Memphis Depay, que chegou agora nessa última temporada. O Soares, um jogador estrangeiro, um jogador de mais idade. O Memphis Depay, um jogador holandês, também na casa aí dos 30 anos, mas o Memphis Depay, um jogador de uma idade mais baixa, né? Então, são contratações que abriram portas para contratações como essas que eu citei no início do vídeo. Paulo Dybala e Paul Pogba, dois jogadores que interessam, respectivamente, o São Paulo, que era o Dybala, e o Corinthians, que era o Paul Pogba. Por que não? Por que o futebol brasileiro não seria atrativo para esses jogadores? São jogadores que estão em baixa no futebol europeu. O Paulo Dybala não está tão em baixa assim. Ele tem 31 anos, está na Roma no momento, ele tem o seu contrato se encerrando no final de 2025, e ele é um jogador que ainda vai para a seleção argentina, ainda tem ali possibilidades na seleção nacional. Também tem idade para isso, né? Para almejar coisas maiores na carreira. Mas o futebol brasileiro, com esses jogadores vindo para cá, como eu citei, Luis Soares, Memphis Depay, e aí você pode buscar mais atrás outros exemplos também. Ele mostra, o futebol brasileiro trazendo esses jogadores, mostra também que consegue ser atrativo e também consegue pagar bem. O futebol brasileiro está pagando muito bem, então é atrativo de fato para esses jogadores. O Paul Pogba, por exemplo, é um jogador que estava na Juventus, mas teve aí sua punição, né, por doping. Então ele está sem jogar faz mais de um ano, ele vai ficar até março do próximo ano sem jogar. Ele tinha um contrato com a Juventus, contrato que foi rescindido agora em novembro, então ele está livre no mercado. Por que o Paul Pogba não viria para o futebol brasileiro? É claro, ele pode almejar uma continuidade no futebol europeu, mas é um jogador que está em baixa. No futebol brasileiro ele vai ter prestígio, ele vai ter um apoio muito grande do torcedor, assim como foi no Memphis, e ele vai poder recuperar o futebol dele em altíssimo nível. E quem garante que ele não pode voltar para o futebol europeu depois? Um jogador francês. E olha como é engraçado, né? A gente está falando de grandes jogadores de nacionalidades diferentes, né? O futebol brasileiro já trouxe grandes jogadores em certos momentos, mas brasileiros. O Romário em 95 era o melhor jogador do mundo, voltou para jogar no Flamengo. O Ronaldo em 2009 e por aí vai. Você pode citar aí vários jogadores, o próprio Adriano, que foi muito bem na Internazionale, né, no futebol europeu e acabou voltando também para o futebol brasileiro. E por aí, outros exemplos a gente tem. Agora, de jogadores estrangeiros, faz pouco tempo que o futebol brasileiro de fato mudou de patamar. O Luis Soares foi um jogador muito impactante no futebol brasileiro na temporada passada. O Memphis Depay nessa fez um impacto gigantesco no Corinthians. O Soares ano passado quase foi campeão brasileiro com um time limitado no Grêmio. O Corinthians esse ano com o Memphis Depay mudou completamente a sua cara. O Memphis foi um cara que conseguiu render muito e já dá um retorno muito rápido dentro e fora de campo. O retorno midiático que um jogador desse traz é muito significativo, muito importante. Mas vale a gente lembrar, por exemplo, que o Paulo Dybala no São Paulo, ele é um cara que traz certas preocupações, porque o Paulo Dybala, ele tem questões físicas, ele é um jogador que se machuca bastante, né? Então, desde a temporada 19 e 20, ele não consegue fazer mais do que 40 jogos em uma temporada. A melhor temporada dele, na verdade tive duas, né? A 21-22 na Juventus, ele fez 39 jogos, com 15 gols e 6 assistências, foi uma boa temporada dele. E na temporada 23-24 pela Roma, temporada passada, ele fez 16 gols e 9 assistências em 39 partidas. A gente no futebol brasileiro tem clubes batendo aí 60, 70 jogos, é muita coisa. Então você sabe que um jogador como o Paulo Dybala, ele não vai te entregar todos os jogos da temporada. E até acho que nem seja esse o objetivo, né? Colocar um jogador desse para rodar todos os jogos do futebol brasileiro não é o ideal. É melhor você ter ele ali para certos momentos, né, jogando as partidas mais importantes e decidindo seus jogos, do que se desgastando em jogos que não precisam, né? A gente fala muito aí do estadual e por aí vai. O Paulo Dybala tem essa questão física, mas de fato é um jogador que tem muito impacto, teria muito impacto no São Paulo e no futebol brasileiro. É um cara que tecnicamente é muito acima, tem um bom chute, uma boa técnica, uma visão de jogo muito acima da média. É um jogador que valeria cada esforço do São Paulo para jogar, além de toda a mídia e todos os olhares do mundo olhando para o São Paulo, né? Que tem um jogadoraço, que teria, né, a possibilidade de ter um jogadoraço aí que o Paulo Dybala na sua equipe. É uma conversa que está em estágios iniciais, mas mostra a ambição do São Paulo já para a próxima temporada.
E o São Paulo faria esse tipo de contratação com, logicamente, né, um apoio de um investidor. É assim que os grandes clubes, o Grêmio fez com o Suárez, assim como o Corinthians fez com o Memphis, e também como o Corinthians faria, né, com a possível chegada de Paul Pogba também. Seria nesses moldes, com a ajuda de um investidor. E eu acho isso uma sacada muito inteligente dos grandes clubes, e um modelo de negócio muito inteligente, porque você tem um retorno midiático para o seu parceiro e também um retorno muito grande dentro de campo e midiático para o seu clube. Então, tudo casa, tudo bate, é um modelo muito inteligente de negócio. O Paul Pogba na Juventus, como eu falei, teve essa suspensão aí por conta do doping, né? Então, ele tá sem jogar aí há mais de um ano, vai bater aí 18 meses, na verdade, sem jogar. Ele volta a atuar, fica livre no mercado novamente em março de 2025, tá chegando, é pouco tempo para frente aí, mais ou menos 3 meses ele já tá disponível para poder atuar. É um cara que estava no Manchester United, também na Juventus, né? Fez toda a sua carreira no Manchester e na Juventus, na verdade. Ele se formou no Manchester United, foi revelado no United, foi para a Juventus, depois voltou para o United e agora retornou para a Juventus. Ele não chegou a jogar na Juventus muito bem nessa última passagem, teve uma lesão na temporada 22-23, jogou apenas 10 partidas, e na temporada 23-24, que foi a temporada passada, ele foi suspenso por conta dessa questão do doping. Mas o Paul Pogba, cara, ele é um cara que, se saudável, se bem, e a gente pode acreditar que ele está bem, que está preparado, se não fosse a questão do doping, ele estaria jogando, porque é um cara que se cuida, é um cara que mostra profissionalismo, ele é um cara que entrega muito dentro de campo. Tecnicamente é muito acima da média, tem um porte físico muito impressionante, é um cara alto, um cara forte, um cara que consegue se impor muito na questão física e ao mesmo tempo aliar tudo isso com a qualidade técnica. Seria fantástico, seria espetacular para o Corinthians ter um jogador desse nível, desse calibre, um jogador que pode futuramente voltar para a seleção francesa. É um talento espetacular, o Paul Pogba, assim como também é o Paulo Dybala. E cara, eu fico muito feliz com o futebol brasileiro chegando nesse patamar, conseguindo atrair grandes jogadores, como eu falei. O futebol brasileiro atraía já grandes jogadores, mas de nacionalidade brasileira, conseguia em certos momentos repatriar os seus grandes jogadores. Agora, o futebol brasileiro, por conta do seu poder financeiro, da sua visibilidade, está crescendo cada vez mais e está atraindo jogadores internacionais. Estamos falando de um argentino e de um francês. Antes falamos do Suárez, que é um uruguaio, e também falamos do Memphis Depay, que é um holandês, cara. Isso mostra como o futebol brasileiro tá grande, tá conseguindo gerar impacto no futebol mundial e tá atraindo grandes jogadores. O Paulo Dybala tem 31 anos e o Pogba também. São caras que podem render muito no futebol brasileiro e seria espetacular para nossa liga. Só teriam benefícios a trazer para a liga como um todo e, é claro, para os seus clubes, né? Para o Corinthians e para o São Paulo, principalmente, né? Quero saber a sua opinião, o que você acha dessas contratações? Seria uma boa aí ter o Paulo Dybala e também o Paul Pogba no futebol brasileiro? Fala pra mim aqui nos comentários. Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal.